Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter mais um episódio de Bate-Papo Nonsense. Sendo que nesse episódio de Bate-Papo Nonsense a gente vai conversar um pouquinho sobre as relações humanas. Mas antes da gente começar aqui a conversar, eu gostaria de mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu adquiri nessa semana. E por que isso? Porque sim, porque eu quero mostrar. A primeira coisa que eu comprei essa semana foi giz de cera. Sim, eu tô começando a gostar de pintar e eu inventei que agora eu quero pintar com giz de cera. Outra coisa que eu comprei essa semana foi essa cartela de adesivos também, que olha que bonitinha, gente. É muito bonito. Essa cartela de adesivos foi 4 e pouco, quase 5 reais, o que eu acho um absurdo, apesar dela ser muito bonita. Porque antigamente a gente comprava adesivo por R$1 e agora a gente paga quase R$5. E a última coisa que eu comprei durante essa semana foi esse caderninho aqui, que é um diário, né? Eu acho que muita gente deve reconhecer, porque eu acredito que muita gente já teve esse caderninho durante a infância. Eu fui uma dessas pessoas. Só que tem um fato muito engraçado, porque esses caderninhos, eles são usados como diários, né? E quando eu era criança, eu prometi a mim mesma que eu ia fazer um diário, que eu ia escrever como foi meu dia, todo santo dia. Só que quando eu ia realmente lá tentar cumprir a minha meta, eu nunca conseguia. E aí no final os caderninhos, eles terminavam todos em brancos, com alguns desenhos aleatórios que eu fazia, assim. Pensa em desenho de criança, sabe? Daqueles que são um bando de risco. Terminavam todos rasgados, com um monte de página tirada. Enfim, quando não, eu destruía ele todo pra, sei lá, ficar pegando as partes bonitinhas. E aí, quando eu estava na loja, eu vi esse caderninho e me lembrou de quando eu era criança. E por isso que eu comprei. Sim, foi um sentimento de nostalgia. Só que eu acabei me decepcionando um pouquinho, porque eu tinha me esquecido que as folhas desses caderninhos são muito pequenininhas. Então, assim, gente, ele vai acabar muito rápido. Porque eu, quando começo a escrever, eu não escrevo apenas uma página, eu escrevo 5 páginas. Bom, agora vamos falar sobre o vídeo em si, porque vocês não vieram aqui pra ficar ouvindo eu falar sobre cadernos, adesivos e giz de cera, né? Vocês vieram aqui pra ouvir eu falar sobre relações humanas. Então, vamos lá. Durante essas semanas, eu fiquei pensando bastante sobre como as relações humanas elas são complexas, né? E, bom, eu acredito que toda essa complexidade das relações humanas advém do fato de que nós, seres humanos, somos seres complicados. E juntamente a isso, eu comecei nessa mesma semana a ouvir bastante a banda Radiohead, que pra quem não sabe é uma banda de rock alternativo. Inclusive vão lá ouvir, depois vocês voltem aqui e me contem o que vocês acharam nos comentários. Mas enfim, eu estava escutando essa banda e eu fiquei extremamente apaixonada nessa banda, que eu fiz uma pulseira de miçanga, não sei se vai dar pra vocês verem. E aí eu fiz essa pulseirinha aqui pra eu utilizar no meu dia a dia. Certa forma de dizer pra todo mundo, olha, eu sou fã de Radiohead, galera. Voltando aqui ao assunto, o Radiohead, eles têm músicas que são muito emocionantes, sabe? Muito líricas, que falam bastante sobre esses sentimentos que nós seres humanos a gente tem. Tipo, da gente não se sentir pertencido no mundo, de a gente, de certa forma, se sentir perdido. Enfim, eles falam sobre várias coisas. E aí, eu estava escutando uma música que me marcou bastante, que é a Fake Plastic Trees, que é uma música muito famosa, que todo mundo já deve ter ouvido ela alguma vez na vida, porque ela sempre tá tocando nas rádios, principalmente nas rádios dos nossos pais. E ela também já apareceu em diversos filmes, assim, incontáveis filmes. E essa música, ela narra uma realidade onde tudo é de plástico, onde tudo é muito artificial, onde as relações humanas são superficiais, onde não há uma individualidade. Essa música, ela de certa forma mexeu um pouquinho comigo, porque me fez pensar sobre o quão as nossas relações humanas
na nossa sociedade atual estão se tornando superficiais, principalmente com o advento da tecnologia, né? Onde tudo passou a deixar de ser verdadeiro, deixou de ser autêntico. Todo mundo segue um mesmo padrão, ao mesmo tempo que todo mundo está, de certa forma, online e está presente em diversas ocasiões, a gente está se tornando pessoas separadas, sabe? Pessoas que muitas das vezes não conseguem, na vida real, conversar com o outro, manter uma conversa. E outra música que eu comecei a ouvir do Radiohead foi justamente a No Surprises, que narra ali um eu lírico que está cansado da realidade da qual ele pertence, que está cansado do mundo contemporâneo, que é um mundo que está sempre cobrando dele certas expectativas que ele sente que ele não consegue alcançar. E ao mesmo tempo, esse mundo não o recompensa pelos seus feitos. Então é um eu lírico ali que quer a mudança, que quer algo melhor para sua vida, mas não sabe como. Ele se sente sem forças, ele não sabe o que ele tem que fazer para mudar a realidade da qual ele vive. Nessa música, esse indivíduo, ele começa, de certa forma, pedir, né, basicamente para se alienar, para se entorpecer. É esse indivíduo que está, de certa forma, sentindo que já viu de tudo e não tem mais esperança de mudança. E eu acredito que a nossa geração atual, né, a nossa juventude compartilha muito desse sentimento. Outra música também que eu comecei a ouvir enquanto eu estava passando por todos esses questionamentos foi a Wish You Were Here, do Pink Floyd. E essa música é uma homenagem, né, da banda para um dos fundadores que teria ali saído, né, devido a certos vícios. Essa música, ela fala sobre a falta que uma pessoa faz. É um eu lírico dizendo que sente falta de alguém. Mais uma parte que me chamou muita atenção dessa música é quando eles começam a questionar se a gente consegue diferenciar com toda a nossa certeza conceitos opostos, como por exemplo, o céu do inferno, a primavera do inverno. E o fato da música, né, da letra, nos questionar se a gente consegue diferenciar de fato essas antíteses, me abriu um certo questionamento, né? Porque nós seres humanos, a gente diferencia com toda a nossa certeza o que seria o bem, o que seria o mal, o que seria alegria, o que seria tristeza. Entretanto, nós seres humanos somos muito mais complexos do que isso. A gente não é apenas o bem ou a gente não é apenas o mal. O mesmo vale para as nossas relações que a gente cria com o outro. Não tem essa de tipo, vai ser tudo bom ou vai ser tudo ruim. Vai ser 8 ou 80. Normalmente é 50-50, né? Porque a gente, de certa forma, vai machucar o outro, a gente vai ser machucado e, ao mesmo tempo, a gente vai ter momentos bons, a gente vai ter momentos de alegria. E quando a gente estabelece uma relação, a gente, de certa forma, tá estabelecendo esse pacto. E outra coisa também que eu me peguei pensando, né, quando abordou sobre essa questão dessa complexidade, foi que muitas das vezes as nossas relações humanas, elas não respeitam a moralidade, né? Por exemplo, um tópico que é bastante, digamos assim, polêmico é a traição. Por mais que a gente queira que dentro das relações humanas não haja traição, e eu acredito que ninguém concorde que isso seja algo bom, infelizmente, às vezes acontece de haver, né? E eu fiquei pensando, poxa, as relações humanas, elas não são 100% certinhas, né? Muitas das vezes elas são criadas a partir desses fios imorais. Eu acredito que isso vem, né, do fato de que nós, seres humanos, somos seres caóticos. O mundo é um caos, a nossa vida é um caos e a gente é um caos, né? E nós, seres humanos, a gente tem essa mania de tentar pôr ordem em tudo, que as coisas sejam perfeitas e sejam bonitinhas, mas elas nunca são. Elas são sempre feitas por vias tortas. E apesar de que a gente queira, por exemplo, arrumar esse caos, criando rotinas, tentando deixar tudo organizadinho, é impossível. A gente sempre vai, de certa forma, sentir que a gente está tentando arrumar uma bagunça, mas essa bagunça sempre continua. Mas apesar de tudo isso,
Nós, enquanto seres humanos, a gente tem que tentar manter um equilíbrio, sabe? As relações humanas, elas precisam estar em equilíbrio, para que nem a gente machuque totalmente o outro e o outro saia ferido dessa relação, e para que o mesmo não aconteça com a gente. Inclusive, tem um anime muito bom que se chama Evangelho. E em um dos episódios lá é abordado, né, que o ponto das relações humanas está justamente na gente manter uma distância para que nem o outro saia machucado e nem que a gente saia machucado. E esse anime, ele trabalha muito em cima do dilema do porco-espinho, que para quem não conhece, foi uma analogia criada pelo filósofo Schopenhauer, onde a gente meio que tinha um conjunto, né, um grupo de porcos-espinhos. Todos eles estavam cheios de espinhos, literalmente, né? E eles estavam tentando se proteger do frio. Só que quando eles ficavam muito juntos, um machucava o outro. E quando eles ficavam muito afastados, eles tendiam a morrer de frio. Então, eles precisavam encontrar um equilíbrio para que eles não se machucassem e também para que eles não morressem de frio. Outro ponto que foi talvez o que deu o pontapé inicial para que eu começasse a ter esses questionamentos foi o fato de que eu fiquei pensando sobre como muitas das vezes a gente se considera muito importante para o outro, mas o outro não considera a gente tão importante. Na nossa vida a gente conhece várias pessoas, só que nem todas meio que vão lembrar da gente e a gente também não vai lembrar de todas elas. Às vezes acontece de algumas pessoas serem marcantes na nossa vida. Às vezes elas foram muito importantes pra gente, mas o mesmo não vale pra gente, sabe? Às vezes a gente é facilmente esquecido por essas pessoas. E aí, né, vocês devem estar pensando, tá, qual é a conclusão desse bate-papo não sei se de hoje? Eu acho que a conclusão é a gente estabelecer relações humanas equilibradas e também dar valor às pessoas que consideram a gente, sabe? Que para elas a gente foi marcante. E não tentar ficar colocando outras pessoas em pedestais que muitas das vezes não valem, né, toda essa memória que a gente está criando sobre elas. Mais uma vez, sempre mantendo o equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Talvez ele não tenha feito muito sentido. Ele realmente foi um bate-papo, não sei, senão não teve sentido nenhum. Eu quero mostrar também pra vocês, ó, esse desenho aqui que eu tô fazendo. Não sei se vocês estão... Dá pra ver? Acho que não dá pra ver, não. Que é justamente sobre a música Fake Plastic Trees. Talvez eu mostre pra vocês nos shorts ou na aba comunidade. Então fiquem de olho, caso vocês queiram ver, né? Caso vocês queiram ver, talvez eu também mostre a pulseirinha com mais detalhes pra vocês. Eu acho que é isso, né? Ademais, feliz Páscoa pra vocês. Escutem Radiohead, que é muito bom. É isso. Tchau!